Olá, crianças! O título da história de hoje é Escolhas Desafiadoras. O verso para decorar está em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7, e diz: O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A mensagem é: Jesus me ajuda a aceitar a todos. Você já se encontrou numa situação em que não sabia o que fazer? A rainha Esther, sim. Veja só o que ela fez. Mardoqueu ficou feliz porque Esther se tornou rainha. Ele, porém, não queria que ela dissesse aos outros que era judia. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto ao portão do palácio, ele ouviu 2 guardas conversando. Estavam zangados com o rei e estavam planejando matá-lo. Mardoqueu avisou Esther que, por sua vez, contou ao rei. O rei Xerxes investigou a informação de Mardoqueu. Era verdade! Os guardas foram presos e enforcados. Tudo isto foi escrito nos registros diários da corte. Mais ou menos nessa época, o rei Xerxes nomeou Amã o segundo em autoridade no reino. O rei Xerxes ordenou que todos deviam se inclinar perante Amã ao passarem por ele. Todos obedeciam à ordem, menos Mardoqueu. Certo dia, Amã percebeu que Mardoqueu não se inclinava perante ele. Amã ficou muito zangado. Ele sabia que Mardoqueu era judeu. Começou a pensar em maneiras de destruir Mardoqueu e todos os outros judeus. Amã resolveu contar ao rei que certo grupo de pessoas estava causando problema e que devia ser destruído. Amã disse que ele próprio arcaria com as despesas daqueles que as destruíssem. Não disse ao rei que aquelas pessoas eram judias. Guarde seu dinheiro e faça com as pessoas o que você achar melhor. Quando Mardoqueu ouviu a ordem, rasgou suas roupas, cobriu-se de cinza e chorou junto ao portão da cidade. As servas de Esther lhe contaram sobre Mardoqueu. Esther enviou roupas novas para Mardoqueu vestir, mas ele recusou-se a colocá-las. Esther enviou Atá, seu servo, para conversar com Mardoqueu. Mardoqueu lhe disse tudo o que havia acontecido. Ele deu a Atá uma cópia da ordem para Esther. Mardoqueu disse a Esther que ela fosse à presença do rei e pedisse misericórdia. Atá se apressou a levar a mensagem para Esther. Ela enviou uma mensagem de volta a Mardoqueu. Ninguém pode ir à sala do trono do rei sem ser chamado. Se alguém for e o rei estender o seu cetro de ouro, a pessoa viverá. Mas se o rei não estender o cetro, a pessoa morrerá. Nos últimos 30 dias, não tenho sido chamada a comparecer perante o rei. Mardoqueu respondeu: Não pense que por morar no palácio do rei, o povo não ficará sabendo que você é judia. Você não escapará. Se você ficar quieta, o auxílio virá de algum lugar. Mas você e o resto de nossa família serão mortos. E quem sabe você tenha sido escolhida como rainha para nos salvar deste tempo terrível. Esther enviou uma última mensagem a Mardoqueu. Reúna todos os judeus de Suzã. Diga-lhes que não comam nem bebam durante 3 dias e noites. Minhas servas e eu faremos o mesmo. Então, mesmo sendo contra a lei, eu irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O que aconteceu com Esther? Será que ela morreu? Aprenderemos mais na semana que vem.